Bom, boa tarde a todos. Vamos dar aqui início à nossa web conference. Meu nome é Elaine Losch e hoje nós vamos estar abordando o tema Parapsiquismo e ProEx. Então, gostaria aqui de agradecer a presença virtual aí de todos vocês e a proposta também é que a gente possa aqui fazer uma discussão, um somatório de ideias. Sempre a gente gosta de aproveitar também para poder enriquecer toda a parte de pesquisa, somatório de ideias que a gente possa vir a fazer aqui com vocês. A proposta nossa é abordar a importância do parapsiquismo dentro do contexto da ProEx. E a partir daí também fazer algumas correlações entre alguns fenômenos parapsíquicos e a ProEx em vários aspectos dela. Tá? E também refletir um pouco sobre a identidade parapsíquica. Qual é ou quais são os principais fenômenos parapsíquicos relacionados à ProEx específica de cada um. Então esses são alguns dos assuntos, alguns dos tópicos que nós vamos discutir aqui. Vocês fiquem bem à vontade para interromper, fazer perguntas, tanto pelo chat ou também diretamente pela webcam, caso vocês tenham, fazendo aqui a solicitação. É bom sempre lembrar nesse início o procedimento. Vocês têm aí do lado esquerdo do vídeo de vocês, os participantes, você vai e clica em cima do seu nome, que vai estar aparecendo do lado esquerdo. E a partir daí você clica com o botão direito do mouse e então no item interrogação você clica e aí vai aparecer aqui a informação de que você está pedindo a palavra, ok? Então é importante que vocês não só participem, mas também possam fazer críticas, questionamentos e a gente aqui possa fazer um grande somatório de ideias. Bom, como eu estava colocando para vocês, parapsiquismo e ProEx. Dentro da Conscienciologia, o parapsiquismo é um tema importantíssimo a ser estudado e, sobretudo, aqui na condição da ProEx. Hoje, na Associação Internacional da Programação Existencial, nós temos uma atividade que nós chamamos de dinâmica parapsíquica, exclusivamente voltado para esse tema, parapsiquismo aplicado à ProEx. Então são encontros semanais, toda quinta-feira, aqui em Foz do Iguaçu, que são realizados das 9 horas da manhã até as 11 horas da manhã. São 2 horas semanais, onde tem uma série de técnicas, discussões, debates relacionados ao parapsiquismo e ProEx. Então, para o pessoal que é de fora, quando forem fazer uma visita aqui em Foz, podem entrar em contato conosco para poderem participar. Sempre temos aí a participação também de visitantes. Mas, entrando diretamente no nosso tema aqui, nós poderíamos começar a nos perguntar aqui por que do parapsiquismo no contexto da ProEx, né? A gente pode passar para a primeira transparência aqui, que é uma definição do parapsiquismo, para que a gente possa contextualizar bem isso. O parapsiquismo é a faculdade consciencial constituída pelas parapercepções, isto é, as percepções além dos sentidos físicos, do soma, permitindo a apreensão da multidimensionalidade. Então, o primeiro passo é nós entendermos conceitualmente o que vem a ser o parapsiquismo. E a partir dessa definição, uma forma de definir o parapsiquismo, seria constituído por esse conjunto, ou dos diferentes tipos de parapercepções. Por exemplo, clareaudiência, você ouvir, ter a audição de sons extrafísicos, ou sons intrafísicos, mas que fisicamente não seria possível ouvir, como por exemplo numa distância que fisicamente não seria acessível. Então vamos dizer, uma pessoa está num determinado local, na sua casa, e ouve um fato, uma situação ou uma pessoa falando que está a quilômetros de distância, sem ter nenhum intermédio de aparelho, de tecnologia, nada disso. Então também seria caracterizado como clareaudiência. Clarividência, um outro exemplo, é a percepção visual da dimensão extrafísica.
ou também um tipo de clarividência que é a clarividência viajoura, ou remote review, que é justamente a percepção visual de situações, fatos ou regiões que fisicamente, do ponto em que a pessoa se encontra, não teria condições de perceber. Então, esses são alguns exemplos de fenômenos parapsíquicos dentro desse contexto maior que podem vir a ser aplicados à execução da PROEX. Vale lembrar que cada um tem que ter claro, ou pelo menos começar a clarear, ter uma noção maior da sua PROEX e ver como o parapsiquismo pode ajudar na execução dela. Obviamente que já de cara o parapsiquismo ajuda a identificar a própria PROEX. E é isso aqui também a gente vai discutir aqui ao longo da palestra. Eu gostaria de saber, todos estão ouvindo bem? Está tudo bem? Tá? A gente sempre gosta aqui de testar e fazer essas perguntas para saber se todo mundo está conseguindo ouvir bem. Ok? Qualquer coisa é só vocês mandarem aqui as informações pelo chat. Nós também estamos aqui com a assessoria do Rodolfo, que está na parte técnica aqui. Tá ok? Bom, então dando continuidade. A partir dessa definição, a gente pode entender o seguinte, a importância, começar a pensar sobre a importância do parapsiquismo no contexto da PROEX. Né? Essa pergunta que nós colocamos aí para vocês. Qual a importância do parapsiquismo dentro do contexto da PROEX? Então a gente pode seguir uma linha de raciocínio, que é o seguinte. A partir da Conscienciologia, e eu considero aí que a maior parte hoje dos participantes nessa web conference já tem uma noção do que vem a ser a Conscienciologia e o que vem a ser o paradigma consciencial, a partir dessa visão da Conscienciologia, nós vamos ter uma visão da realidade que não se restringe apenas à dimensão intrafísica. A realidade, ela é multidimensional, ou seja, existem múltiplas dimensões. Então, vai além dessa dimensão física que nós vivemos aqui no dia a dia. Então, a Conscienciologia já parte desse princípio. Esse é um dos pilares do paradigma consciencial, que pode ser muito bem constatado, confirmado pela própria pessoa, por exemplo, através do fenômeno da projeção extracorpórea, quando ela sai do próprio corpo, quando ela se desloca, ela se encontra num ponto diferente, um espaço físico diferente do próprio corpo físico. Mesmo assim, ela mantém os seus atributos mentais, como lucidez, memória, vontade. Então, esse tipo de fenômeno, dentre as várias reflexões que podem ser elaboradas pela pessoa, uma delas é justamente a constatação das múltiplas dimensões. Mas veja, essas múltiplas dimensões, elas não se encontram isoladas. Interagem continuamente entre si. Então, o tempo todo, nós estamos, mesmo estando coincididos aqui na dimensão intrafísica, nós estamos interagindo com as dimensões extrafísicas. E vice-versa. Então, ao mesmo tempo que nós recebemos influência das dimensões extrafísicas, nós também influenciamos dimensões extrafísicas. Isso é um contínuo. De que forma, então, nós recebemos influência? Por exemplo, ou uma influência negativa, como o assédio, ou uma influência positiva, como o amparo, a assistência de um amparador. O tempo todo nós estamos recebendo influência. A energia de um ambiente. Você vai, por exemplo, para o seu trabalho, seu local de trabalho. Ele tem um holopensene, um conjunto de pensamentos, sentimentos, energias. Ou seja, ele tem uma energia padrão, uma energia resultante de um somatório de uma série de energias. Então pode ser que vão ter lugares que a pessoa se sente muito bem, onde a energia está positiva, e vão ter lugares que a pessoa pode não se sentir tão bem. Então, a partir daí, a gente começa a ver alguns exemplos de influência da dimensão direta, da dimensão extrafísica, no nosso dia a dia. Consequentemente, isso repercute na nossa produtividade. E produtividade, sobretudo, não especificamente profissional, mas produtividade na PROEX. Então a gente já começa a vislumbrar o porquê do desenvolvimento do parapsiquismo.
Qual que é a lógica então? Ora, se nós, cada um de nós aqui, estamos recebendo influências da dimensão extrafísica e ao mesmo tempo também influenciamos essas dimensões extrafísicas, e isso pode também ser a favor, conforme o contexto, ou contra a execução da nossa PROEX, se nós não tivermos lucidez sobre isso, nós vamos estar muito mais vulneráveis. Ok? Então vamos entender justamente esse raciocínio. O parapsiquismo vai nos permitir ter um nível de lucidez muito maior para identificar obstáculos, dificuldades, armadilhas e também, ao mesmo tempo, oportunidades, chances, situações favoráveis, forças favoráveis para a execução da nossa programação existencial. Então aí a gente começa a ver a importância do parapsiquismo dentro desse contexto maior. Tá? Aqui mais ou menos dentro dessa nova transparência, resume o que eu estava colocando para vocês. Vejam só. Influência. Dentro desse contexto, a consciência, além de ser influenciada pelo ambiente físico, social, extrafísico e parasocial, também, simultaneamente, influencia a dimensão intra e extrafísica. Tal fato ocorre independente da vontade e do nível de lucidez. Então veja, aquilo que eu tinha colocado ainda há pouco. Independente se a pessoa está lúcida ou não, ela está influenciando e recebendo influência. Mas a questão da lucidez vai influir diretamente na qualidade dessa influência. Tanto para a influência que parte dela, quanto a influência que ela mesma recebe. Tá? Então veja, se há essa influência, isso vai repercutir na performance. Portanto, durante a trajetória existencial, seu desempenho é afetado, em maior ou menor grau, por fatores ambientais, multidimensionais, com grandes repercussões nos resultados evolutivos. Então veja, você pode estar na sua casa onde você vai escrever o seu livro, um livro que vai fazer assistência. Você pode criar um ambiente altamente otimizado para a elaboração do seu livro. Ou você pode ter um ambiente na sua casa que é totalmente entrópico, que é caótico, que as energias estão negativas. Isso vai dificultar em muito a realização da sua obra, a escrita da sua obra. Ou, em outras palavras, a realização da sua programação existencial. Existe um conceito até proposto pelo próprio professor Valdo, que é pegando esse caso aí de casa, que é a residência proexogênica. Ou seja, você elaborar, ou construir, ou adequar o local da sua moradia de uma forma totalmente otimizada para a execução da sua programação existencial. E essa forma otimizada, ela, além de passar por uma condição física, incluindo aí ergonomia, os móveis de uma forma mais adequada, cores, tudo que você precisa, os recursos estarem bem acessíveis, envolve imprescindivelmente as energias, a qualidade das energias. Se é uma casa onde os moradores o tempo todo estão em conflito, o tempo todo estão em atrito, isso vai criar um padrão de energia que é negativo, que é mais doentio. Isso vai atrair também um padrão de consciência afeitas a esse nível, a esse padrão de energia. Por outro lado, se você consegue fazer com que prepondere energias positivas, ensenes positivos, direcionados ou adequados àquilo que você está, pegando o exemplo do livro, escrevendo, você também, ao mesmo tempo, vai atrair consciências relacionadas a isso. E consciências amparadoras. Então, só para a gente ter uma ideia dessa influência e ter mais consciência disso na nossa performance, nós podemos elaborar ou construir a nossa casa, adequar a nossa casa de uma forma que vá melhorar ou vai promover a execução da nossa programação existencial. Tá? Bom, então continuando. Os fatores ambientais, então, eles podem ser divididos, nós colocamos aqui dois, a gente poderia considerar até três.
Mas os dois principais seriam pró-proex, por exemplo, amparadores extrafísicos, e anti-proex, por exemplo, assediadores. Pró-proex é tudo aquilo que ajuda na execução da nossa programação existencial. E anti-proex é tudo aquilo que dificulta, que bloqueia a execução da nossa programação existencial. Existe uma série de fatores intrafísicos, como também extrafísicos. O terceiro grupo que eu citei aqui, que nós poderíamos colocar, seriam fatores neutros, que nem ajudam nem atrapalham, ou ambivalentes, que ora ajudam e ora atrapalham. Mas vamos pegar esses dois exemplos aqui. Na execução da nossa programação existencial, se nós realmente estamos executando, nós vamos estar recebendo ajuda. Nós vamos ter, em momentos específicos, de maneira mais explícita ou implícita, a intervenção de amparadores. E muitas vezes há uma comunicação que pode facilitar ainda mais o trabalho, se nós estivermos mais lúcidos. Porque os amparadores, muitas vezes, estão tentando se comunicar conosco, como muitas vezes nós tentamos. Mas, se de um lado o receptor ele não está muito desenvolvido, isso dificulta a interação e a comunicação. No caso, o receptor somos nós. Por exemplo, o amparador ele pode passar uma ideia, uma intuição, uma informação para a pessoa sobre uma decisão séria que ela tem que tomar na vida. Uma decisão, por exemplo, de destino. Mas se a pessoa ela está fechada para isso, ela tem dificuldade, é o que se chama do casca grossa, bloqueada do ponto de vista das energias, dos seus chakras, quer dizer, ela dificulta essa interação. Muitas vezes o amparador não consegue acessar o potencial assistido. Então veja, hoje, uma questão que a gente pode fazer para vocês. Vocês funcionam como verdadeiros receptores de ideias de amparadores? Vocês têm lucidez disso? Então, esse é um ponto importante. Muitas vezes, o amparador tenta se comunicar e nós cortamos, nós bloqueamos, por uma série de fatores. Então, veja, isso é uma realidade. E quanto mais nós estivermos lúcidos para essa realidade, melhor. Outro ponto, antiproex. Então, os assediadores podem estar fazendo uma série de ações que vão dificultar a nossa execução da proex. Criam situações, por exemplo, de intrigas, vamos pegar aí numa questão de grupo, de conflitos, onde as pessoas que deveriam estar trabalhando conjuntamente de maneira harmônica acabam entrando nos conflitos e acabam muitas vezes o grupo se desfazendo, sendo que era um grupo importante de trabalho. Então, muitas vezes o quê? Auxiliado ou influenciado por ideias de assediadores. Claro que sempre entra aí um processo de autoassédio. Então veja, o tempo todo isso está ocorrendo. A questão toda é nós começarmos a ter mais lucidez para isso. Por isso a importância do parapsiquismo na execução da nossa proex. Tá? Continuando aqui. Vulnerabilidade. Então a importância do parapsiquismo. Vulnerabilidade. Se essa influência no momento é favorável e o outro é desfavorável, quanto menos a consciência souber sobre a realidade extrafísica, maior será o seu nível de vulnerabilidade. Quanto menor for a acuidade, mais fácil será a manipulação pelos assediadores. Tá? E aí eu vou abrir aqui para uma pergunta. Nós temos aqui a Patrícia Barbosa, do Rio de Janeiro. Ela está perguntando o seguinte: poderia dar exemplo de algumas posturas que bloqueiam o acesso dos amparadores? Posso sim. É muito comum a gente ver na política alguns líderes que teriam, em tese, um amparo de função. Tá? O amparo de função é aquele amparo ou aquela assistência que a pessoa recebe em função do cargo que ela está exercendo, que vai, muitas vezes, atingir
ou acessar uma série de outras pessoas. No caso de um líder político, ele influi, por exemplo, um governador ou um prefeito, ele influi, às vezes, em milhões de pessoas diretamente. Então, ele vai, obviamente, ter assistência, como também vai ter todo um contrafluxo, assédio em cima dele, em função daquele papel importante e crítico. Mas, devido a determinadas características de personalidade, ou determinados vícios, ou trafários, como nós chamamos dentro da Conscienciologia, a pessoa pode dificultar o acesso aos amparadores. Uma pessoa que é muito fechada, que é muito arrogante, que ela não aceita ideias de outras pessoas, que ela não se predispõe a ouvir. Ela sempre quer dar a palavra final e ela sempre quer estar com a razão. Ela não está aberta, por exemplo, a receber críticas. Veja, se uma pessoa funciona assim, na dimensão intrafísica, com consciências que estão ao redor dela, quanto mais, imagine, um amparador. A dificuldade que um amparador vai ter. Se, na dimensão intrafísica, esse líder, ele não permite o acesso das pessoas que estão ao seu redor, principalmente não vai permitir o acesso dos amparadores. Por quê? Porque a postura dele já é de bloquear. Então, veja, a pessoa que não considera críticas, não está aberta, por exemplo, a ideias diferentes, porque tem muita gente que não admite o pensamento divergente, ou seja, um pensamento diferente. Ela quer que todo mundo pense igual a ela. Então, esse tipo de postura, então, arrogância, prepotência, só para a gente citar alguns exemplos, isso com certeza bloqueia a atuação ou o acesso dos amparadores. Tá certo, Patrícia? Eu vou passar agora o Neander. Neander saiu? O Neander tinha pedido aqui a palavra, mas também passou um texto. Neander, se você quiser também fazer a pergunta pela web conference, você tinha pedido lá, eu vou passar para você, tá ok? Deixa eu ver aqui, você pode fazer a pergunta direta se você fez o texto. Vamos ver aqui se você consegue entrar. Neander, é só você clicar no seu nome e aí você lá embaixo tem o Fale Agora, ou Talk Now. E aí você pode falar, tá ok? Bom, eu vou responder aqui o Neander, que ele fez a pergunta pelo chat. Seguinte, considerando que podemos ter acesso à nossa ProEx com o desenvolvimento do parapsiquismo, gostaria de saber se é possível e aplicável acesso da ProEx de um filho ou neto, para que possamos ainda na infância tentar orientá-los para seguir a sua própria programação existencial. Ótima pergunta. Olha, tem alguns casos que a gente já viu disso. Tá? Na verdade, mais especificamente um caso aí que eu acompanhei, que o pai tinha uma certa noção da programação existencial do filho. Isso vai depender muito do gabarito, no caso aí está se referindo aos pais, o gabarito dos pais. O nível de parapsiquismo, lucidez sobre essa realidade. Eu conheço o caso da pessoa que teve, antes de ter o filho, os amparadores chegaram para essa pessoa, fizeram a proposta, uma vez que dentro da ProEx dela ela teria que esperar um período grande para passar para uma nova etapa da programação existencial, e isso então foi inserido, foi um plus. E esse plus envolvia justamente até certo ponto, um acerto grupo-kármico, onde a pessoa teria um filho, para preencher esse período de espera, onde a pessoa então, mais lá na frente, entraria para valer na execução da sua programação existencial. Isso é um contexto bem específico, não é algo que seja comum. Tá? E dentro disso, a pessoa, o pai, sabia exatamente quem era a consciência que iria nascer, o passado dela em outras vidas, não só na última vida, mas em outras vidas, quer dizer, tinha uma grande noção de quem era essa consciência e o que precisaria trabalhar. E aí uma noção de qualidades, defeitos, ou seja, para fora e para fora. E a partir disso, essa pessoa então até buscou a mãe
para ter, ou no caso, uma esposa para ter essa criança, mas uma esposa que tivesse uma relação direta com essa consciência que iria nascer, que tivesse uma afinidade grande. E a partir daí, então, teve de pleno acordo com essa mulher, e eles se casaram para ter a criança. Tá? Então, nesse sentido, pode ocorrer. Mas, para que isso seja possível, inevitavelmente passa pelo desenvolvimento do parapsiquismo. Tá ok? Então, dando continuidade aqui, que eu estava colocando sobre a questão da lucidez. O aumento da lucidez propicia, assim, ampliar a capacidade para lidar com as adversidades extrafísicas e suas repercussões intrafísicas, bem como aproveitar mais as oportunidades. Então, a partir do momento que a gente tem mais lucidez sobre toda essa realidade, melhor vai ser o nosso desempenho para lidar com a adversidade e também para aproveitar mais as oportunidades. Tá? Bom, e aí a gente pode colocar 3 funções básicas do parapsiquismo, diante de tudo que nós colocamos até aqui. Tá? A primeira delas, assistência. O parapsiquismo, então, ele vai propiciar uma qualificação do proexista. O proexista é aquele que realiza a proex, tanto no papel de assistente, quanto no de assistido. Então vamos reparar nisso daqui. Veja, se você desenvolve mais o parapsiquismo, você vai qualificar mais a sua condição de assistência. Vamos pensar, em primeiro lugar, na posição de assistente. Ora, você atua na assistência de consciência. Todos nós vamos estar atuando dentro da nossa proex, apesar da nossa proex ser focada na dimensão intrafísica, também envolve como público-alvo da proex, não só consciência, mas também consciência. Haja visto, por exemplo, os atendidos, os assistidos da TENEPS. Então a pessoa na sua TENEPS está assistindo consciência. A pessoa, quando está dando um curso, está na sala de aula, ela não está só esclarecendo consciência, ela também está esclarecendo consciência. Nós vamos ter agora, na semana que vem, no carnaval, no sábado, e no sábado à terça-feira, o balanço existencial, que nós já vemos aqui divulgando aí várias semanas. E o professor Valdo, num desses balanços, colocou que ele foi até o curso, né, participou do curso também, em um determinado momento, e ele colocou que extrafisicamente estavam com muitas consciências que estavam preparando a sua próxima vida. Ou seja, existia toda uma turma extrafísica de intermissivistas que estavam participando do curso Balanço Existencial. Então veja, na hora que se tem mais o parapsiquismo desenvolvido, o professor que está atuando nisso, ele vai ter mais consciência e, consequentemente, melhor desempenho para poder atender essas consciências, juntamente com essas consciências. Olha o caso da situação de uma isca lúcida. Você encontrou com alguém, vamos dizer, no ambiente de trabalho, e aquela pessoa estava assediada. E de repente, então, você serve de isca, você desassedia aquela pessoa, ou seja, corta a conexão do assediador com ela, e o assediador vem para a sua psicosfera. Você fica ali com o assediador, mais lúcido, para poder fazer um encaminhamento adequado. Então você fez a assistência. Daí a condição de isca lúcida. Você sabe o que está acontecendo. O problema nesse caso aí é que a maior parte das pessoas são iscas inconscientes. Até ajuda a fazer o desassédio, mas sofre com o assédio que fica com a pessoa e ela não consegue desassimilar ou encaminhar de maneira adequada. Então veja, uma das funções do parapsiquismo na PROEX é justamente a qualificação da assistência. Eu falei até aqui especificamente da pessoa como assistente, mas também como assistido, isso vai ser muito mais facilitado ou melhor desenvolvido. Como nós estávamos colocando no início aqui da web conference,
A pessoa, por exemplo, pode receber mais informações dos amparadores para tomar as decisões mais acertadas. A pessoa ela pode, a partir do parapsiquismo, prever, vamos dizer, num caso aí de pré-cognição, situações de perigo, ou situações a serem evitadas. A pessoa pode prever também para onde ela deve se encaminhar, se direcionar dentro da execução dos seus trabalhos libertários. Então veja, a questão do parapsiquismo vai ajudar muito a pessoa na assistência. Uma segunda função do parapsiquismo na PROEX é a autodefesa, que nós já colocamos aqui algumas situações. Tá? Por exemplo, o fortalecimento do nível de segurança do executor da PROEX, propiciando a profilaxia de ectopias, ou seja, de desvios da pessoa sair para o acostamento daquilo que seria a sua programação existencial. O enfrentamento de adversidades e a diminuição dos riscos contra a integridade pessoal. Então veja, a programação existencial, o nome já diz, é uma programação, é um planejamento. Um planejamento que nós vamos fazer da nossa vida, composto por metas e por estratégias para alcançar essas metas. Mas ao longo da execução, não há uma garantia que a prática vai corresponder 100% à teoria. Então, o tempo todo nós temos que estar atuando para justamente conseguir esse resultado, em que possamos chegar ao final da nossa vida e alcançar a condição ou status de completista existencial, aquela pessoa que executou plenamente aquilo que havia planejado ainda antes de renascer. Então, como não há nada de garantia, o tempo todo surgem o quê? Adversidades, situações contrárias, que nós temos que tomar decisões. Por exemplo, às vezes a situação contrária é porque algumas pessoas que fazem parte da sua PROEX grupal, que combinaram com você ainda na dimensão extrafísica, durante o período intermissivo, que iriam estar junto com você, fazendo um determinado trabalho libertário, um trabalho de assistência, ou seja, o que caracteriza a Max PROEX. Algumas pessoas falharam, furaram, deram um bolo, falando de maneira coloquial, ou seja, não apareceram, se enrolaram durante a vida, nos primeiros anos da sua vida, e não apareceram no momento que deveriam aparecer. Como hoje nós sabemos que dentro da Conscienciologia era para ter muito mais gente, mas as pessoas estão por aí, acabaram se enrolando por um motivo ou por outro, acabaram não chegando na Conscienciologia. Então veja, dentro dessa condição, a pessoa que ficou, que chegou, e os outros que falharam, essa pessoa ela vai ter um nível de adversidade maior. Já de cara vai ter, por exemplo, uma sobrecarga maior. Então ela tem que lidar com essa situação, ela tem que lidar com essa realidade. E o parapsiquismo pode ajudar em muito lidar com essas adversidades. Só para esclarecer o pessoal, nós estamos sem o vídeo agora, vocês só estão com áudio e com as transparências, porque pelo limite da sala, tá? Nós já passamos o limite que consegue manter o vídeo, então isso é normal, tá? Por um lado isso é bom, né? Estamos aí com uma boa audiência aí, muita gente interessada no tema, tá? Bom, então dando continuidade, mas vocês podem fazer as perguntas normalmente pelo chat que nós vamos aqui acompanhando, tá ok? Em relação a uma outra função que é a comunicação. Nós já falamos aqui da assistência e da autodefesa. A comunicação através do parapsiquismo, ou seja, a agilização da comunicação dentro da Max PROEX e, sobretudo, o acesso às informações fundamentais para a evolução. Um exemplo que a gente coloca, já nos referimos aqui ainda há pouco, é a identificação da programação existencial, por exemplo. Com a questão da PROEX, e aí a questão do parapsiquismo, isso pode ser facilitado. Uma vez que nós elaboramos a nossa programação existencial na dimensão extrafísica, em locais extrafísicos.
por exemplo, numa comunex, numa comunidade extrafísica. Se a pessoa tem o parapsiquismo, ela poderia, através, por exemplo, de uma projeção consciente, visitar o seu local, a sua paraprocedência, ou seja, aquele local de origem extrafísica, no qual ela executou, ela planejou a sua programação existencial. Veja, a partir de uma experiência dessa, isso pode facilitar em muito a pessoa identificar a sua real programação existencial, que é uma das primeiras questões que as pessoas fazem quando começam a estudar a questão da ProEx. Qual é a minha programação existencial? O que eu tenho que fazer? O que eu vim fazer? Não é isso? Então, o parapsiquismo, ele é uma das ferramentas para que a pessoa obtenha as respostas. Então, uma terceira função é a função da comunicação. A partir daí vocês começam a ver que a programação existencial, ela pode ser muito beneficiada pelo desenvolvimento do parapsiquismo. E olha que nós não estamos falando aqui, que é uma coisa que praticamente é óbvia dentro hoje da Conscienciologia, que o conteúdo, dentro do conteúdo da programação existencial, entre os vários itens que compõem esse conteúdo, um deles, com certeza, para a maioria de todos vocês que estão aqui participando dessa web conference, envolve um conteúdo parapsíquico. Não só no sentido de desenvolver o próprio parapsiquismo, obviamente todo mundo veio como um dos itens dentro da sua programação existencial, é desenvolver o parapsiquismo, mas também promover o parapsiquismo. Faz parte do esclarecimento para as outras pessoas, da assistência para as outras pessoas, chamar a atenção para essa realidade. E aí, cada um pode começar a ver quais são os fenômenos, ou quais são os recursos parapsíquicos que têm mais facilidade. Vão ter pessoas, e isso tem a ver com identidade parapsíquica, que nós colocamos aí como tópico dessa web conference, que a gente quer falar um pouco mais à frente. Mas qual é o fenômeno que a pessoa tem mais desenvolvido? E que pode ser uma estratégia ela a investir nesse para puxar outros fenômenos. Vai ter aquela pessoa que tem mais facilidade para clarividência. Vai ter a outra pessoa que vai ter mais facilidade para projeção lúcida. O outro para telecinesia. O outro para trabalhar, mexer com as energias, ectoplasta. E assim sucessivamente. Então veja, é importante cada um começar a se perguntar qual o papel do parapsiquismo dentro da minha ProEx em particular. Tá? E aí a gente vai poder ver alguns exemplos dentro disso também, para facilitar aqui a nossa compreensão. Antes até de passar para a próxima transparência. Gostaria até de colocar alguns exemplos aqui que eu já vivenciei, até para ilustrar essas funções que nós colocamos de assistência, de autodefesa e de comunicação. Tá? Em relação à autodefesa, eu passei por duas situações que vale a pena ressaltar. As duas foram no Rio de Janeiro. Eu atualmente moro em Foz do Iguaçu, mas eu sou natural do Rio de Janeiro. Então eu estava no Rio de Janeiro, uma vez, na minha adolescência, tinha saído de uma matinê de uma boate na Lagoa Rodrigo de Freitas. E iria pegar o ônibus junto com mais 3 colegas, eu ia pegar o ônibus no Jardim Botânico. E para chegar até o Jardim Botânico, estou falando aqui de bairros do Rio de Janeiro, há uma rua que de um lado é o hipódromo do Rio de Janeiro, ou seja, o local onde há a corrida de cavalo, e do outro lado da rua há o clube de futebol do Flamengo, que a maior parte de vocês aí conhece, o clube do Flamengo. Então, essa rua, de um lado é o muro do clube do Flamengo e do outro é o muro do hipódromo. Ela é uma rua praticamente deserta. Então, eu e meus amigos, isso era um final de tarde, ainda estava de dia praticamente, nós entramos nessa rua para poder pegar o ônibus, que seria lá no final dela, um pouquinho mais depois do final dela, numa outra rua. E quando nós estávamos no meio dessa rua, nós começamos a ver, lá no final dela, um grupo de pivetes, de meninos,
queriam assaltar e começaram a vir na nossa direção. Nós éramos em 4, né? Eu e mais 3. Quando a gente viu isso, nós falamos, olha, vamos voltar. E aí nós nos viramos para voltar para o nosso ponto de origem. E aí a gente viu que tinha um outro grupo de pivetes, quer dizer, eles estavam todos juntos, na verdade, né? Fechando a rua por onde a gente veio. Então nós não tínhamos por onde sair. Existiam apenas poucos prédios nessa rua, porque a maior parte era muro, como eu falei para vocês, tanto de um lado quanto de outro. E aí nós começamos a falar, vamos ficar todo mundo junto aqui, vamos andando rápido, vamos ver se a gente consegue chegar lá naquele prédio antes dos pivetes. E aí fomos andando, fomos aumentando a velocidade, daqui a pouco todo mundo começou a ficar meio desesperado, 2 colegas meus saíram bem correndo, um outro começou a ficar muito nervoso, aí travou, e aí foi parando, e aí os pivetes pegaram esse que parou, e os 2 colegas meus que foram lá para frente, correram que nem desesperados e conseguiram entrar no prédio. Quando eu fui entrar, eu era o terceiro para entrar no prédio, o porteiro não deixou, eu fiquei do lado de fora. Quando eu fiquei do lado de fora, então, os pivetes começaram a vir na minha direção. Já tinham assaltado esse meu outro colega e começaram a vir na minha direção. Quando era mais ou menos assim, uns 1,5 metro de distância entre eu e eles, eu estava assim com os braços abertos e ia começar a falar com eles, né, para poder me liberar, que eu estava meio sem dinheiro e tal. O que estava mais à frente olhou na minha direção, mas ele olhou como se eu não estivesse ali. Olhou como se fosse num vazio. E aí, de repente, ele virou para a esquerda o rosto, olhou para lá, para a esquerda, e falou assim, eles foram por lá. E todos os pivetes saíram correndo, passando na minha frente, sendo que eu estava ali, na frente deles. Então, o que eu conto para vocês, eu fiquei literalmente invisível. Eles não me enxergaram e eu fiquei assim, ó, não estava escondido ou camuflado, eu estava em pé, de frente para eles. E eles me olharam como se estivesse ali, não tivesse nada na frente deles. E saíram todos correndo e eu não fui assaltado. Então essa foi uma condição, um fenômeno parapsíquico de invisibilidade. Não fui eu que desencadeei isso, não sei fazer isso, mas isso é um fato que aconteceu comigo. Uma outra situação, isso então é um exemplo na questão de autodefesa, que o parapsiquismo pode ajudar e a assistência recebida também. Uma outra condição também em relação à autodefesa foi muito interessante. Eu tinha assistido um curso, até foi um curso com o professor Wagner Alegretti, um curso até que ele vai ministrar agora aqui em Foz, na semana também do Carnaval, que é o Retrocognições, e foi lá no Rio de Janeiro, no Leblon, que é a zona sul do Rio de Janeiro. E eu moro no Flamengo, também é zona sul, mas é uma certa distância, tem vários bairros entre um e outro, né, entre o Leblon e o Flamengo. Então, acabou o curso, nós fomos jantar, e depois eu acabei indo para uma livraria lá no Rio de Janeiro, Letras e Expressões, para quem é do Rio conhece, é uma livraria que na época era 24 horas, ela não fechava final de semana. Então, eu fiquei lá até umas 2:30 da manhã, tomando chá, lendo, era algo bem interessante lá. E aí eu comprei um livro que era relacionado à programação existencial, que falava de propósito de vida, de sentido da vida e tal. Chegou mais ou menos umas 2 horas da manhã, eu resolvi ir embora. E fui de ônibus mesmo. Peguei um ônibus, ali, essa livraria já é em Ipanema, né? O curso tinha sido no Leblon, mas essa livraria é em Ipanema. Peguei um ônibus que passava pelo Flamengo. Era o 434, que é para o Grajaú. E quando chegou próximo ao Flamengo, ainda um bairro antes, que é o bairro de Botafogo, que tem a praia de Botafogo, eu vinha lendo o livro desde Ipanema, porque eu sempre li em ônibus, em movimento, eu nunca tive problema com isso. Eu vinha lendo o livro, anotando e tal. Mas quando chegou no início da praia de Botafogo, que é justamente o bairro antes do Flamengo, e ali aquela região já é bem próxima da minha casa, quando eu morava no Rio, me deu de repente um mal-estar, uma repulsa com o livro. Não quero mais ler esse livro agora. Eu estava lendo, muito motivado, estava gostando, mas de repente me deu um enjoo de ler o livro. Não que o livro tivesse ruim, nada, mas eu perdi a vontade repentinamente de ler o livro.
Dentro desse momento, eu coloquei o livro na sacola, que eu tinha comprado o livro, né? Tinha comprado o livro lá nessa livraria, veio com a sacola, eu coloquei a sacola que estava no meu braço esquerdo, a sacola com o livro. Quando deram alguns segundos, isso na praia de Botafogo, o motorista dormiu. Nisso, ele dormiu, perdeu obviamente o controle do ônibus, e o ônibus foi para cima de uma árvore grande. E acabou essa árvore entrando pelo ônibus, né, partindo o ônibus no início, na frente dele ao meio mesmo. Só para vocês terem ideia, 2 pessoas morreram. Mas o ponto que eu quero destacar é o que aconteceu nisso. No momento da batida, eu estava na segunda cadeira do ônibus, do lado esquerdo. Ou seja, tinha um motorista, eu estava atrás do motorista, tinha mais uma pessoa na minha frente, numa cadeira, então entre eu e o motorista, e logo em seguida tinha eu, né? Essas 2 pessoas, o motorista e essa pessoa que estava à minha frente, morreram. E eu, na hora da batida, é interessante o que aconteceu, meio que parecia tudo em câmera lenta, tudo em slow motion, eu vi tudo acontecer em slow motion, tudo devagar. Eu fui levantado, tá? Se vocês conseguirem imaginar como é que seria então, sentado na cadeira do ônibus, um circular, né, um ônibus urbano, a tendência numa batida, porque ele bateu de frente na árvore, é o quê? Pela inércia, eu ser jogado para frente. No mínimo, bater com a boca no banco da frente. Mas o que aconteceu? No momento da batida, eu fui levantado, girado e fui colocado no chão, sentado, encolhido, entre o meu banco e o banco da frente. Não aconteceu nada comigo. E fisicamente seria impossível eu ficar nessa posição, de lado, agachado, no banco, entre o meu banco e o banco da frente. E uma série de pessoas se acidentaram, além dessas 2 que morreram, uma série de pessoas se acidentaram, se machucaram, muita gente foi para o hospital, e comigo não aconteceu nada. Só fiquei cheio de pó, né, porque a fuzilagem do ônibus todo, devido à árvore que entrou, mas não aconteceu nada. Esse acidente, inclusive, foi documentado pelo jornal O Dia, na época, saiu no jornal e tudo. E comigo não aconteceu nada. Mas, literalmente, eu fui levantado, quer dizer, houve um processo de levitação, fui girado e fui colocado no chão do ônibus, sentado, agachado, que fisicamente seria impossível pelo processo da inércia e do impacto. Então essas foram 2 situações de fenômenos que ocorreram comigo, esse dos pivetes e esse do acidente, só para dar um destaque para vocês em relação ao processo de parapsiquismo, e aí mais especificamente nesses 2, para fenômenos mesmo. Tá? Só para a gente dar um exemplo. Uma outra situação que eu também gosto de destacar, e aí a gente vê, né, a questão do parapsiquismo e aquilo que eu estava falando do acesso, que foi até a pergunta ainda há pouco sobre o acesso dos amparadores. Por muitos anos, eu fui coordenador da editora do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. E nós estávamos fazendo, uma época, o livro Manual da TENEPS em espanhol, né, traduzido para o espanhol. E o processo de produção de livro ele envolve várias etapas, e uma das etapas, que por sua vez tem uma série de subetapas, é a elaboração da capa, né? Tem que fazer imagem, toda a parte da arte, existe, para imprimir a capa, um processo um pouquinho diferente do que imprimir a parte de texto normalmente, porque a capa exige geralmente 4 cores. Para quem é aí do meio gráfico vai entender que é o processo de policromia, para que possa dar todas as cores. Então, normalmente é um filme diferente daquele do filme que é impresso o texto, tá? O conteúdo, o miolo do livro. Então é um processo um pouco diferente. Bom, nessa época nós fazíamos a capa do livro, a impressão do filme, que é chamado fotolito, né? Lá na Barra da Tijuca, numa empresa na Barra da Tijuca. E
Por ocasião da publicação do Manual da TENEPS, o professor Valdo Vieira, que é o autor, ele estava com itinerância marcada para o exterior e iria passar pela Espanha, né, e também por Miami, que muitas vezes em Miami, nos Estados Unidos, tem uma série de cursos em espanhol devido ao grande número de hispanos, né, lá nos Estados Unidos, nessa região, né, em Miami. Então o que acontece? Nós estávamos com um certo limite de tempo, né? Estávamos assim com a data marcada e não poderia furar para que o livro pudesse estar lá, tanto em Miami quanto na Espanha, na data em que o professor Valdo fosse fazer a itinerância. E o tempo estava muito apertado. E eu iria, então, fechar a capa, a gente já estava um pouco atrasado, e no dia seguinte, nós fazíamos a impressão em São Paulo, numa gráfica em São Paulo, lá em Barueri, que é próximo, é colado com São Paulo. No dia seguinte, então, eu viajaria para São Paulo para levar diretamente a capa do livro, para não atrasar mais. Então, eu mesmo iria levar em São Paulo. Nós fechamos a capa no dia anterior, na véspera, à meia-noite. A capa toda em espanhol. Então, todo o texto em espanhol, a contracapa, a lombada do livro, tudo em espanhol, porque o livro era em espanhol, tá? Então, foi bem corrido. À meia-noite nós estávamos saindo da Barra até chegar lá ao Flamengo, e no dia seguinte, então, para poder viajar para São Paulo. Mas o que acontece? Quando eu cheguei com o meu carro, eu coloquei o filme, que é uma capa, vocês imaginem a capa e contracapa do livro aberta, né? Vai constituir o filme, e o filme ele é feito com 4 filmes, na verdade, mais ou menos, porque representa cada um uma cor específica, para poder aí sim fazer qualquer tipo de cor. Eu tinha colocado esse filme, que é o fotolito, no meu porta-mala do meu carro. E deixei ele lá no porta-mala do carro, na minha garagem, quando eu cheguei, mais ou menos meia-noite e meia em casa. Bom, fui dormir. E quando eu fui dormir, já devia estar lá dormindo já umas 3, 4 horas já de sono, eu de repente me vi fora do corpo. E quando eu me vi fora do corpo, eu vi a capa do Manual da TENEPS enorme, gigante na minha frente. E de repente é a capa, a lombada e a contracapa, porque na verdade seria uma coisa só, né? Não estariam ainda dobradas. Enorme. E aí de repente a minha visão foi focando na contracapa. E aí de repente foi focando no nome da editora, que sempre na contracapa, nos livros do IPC, e vinha o nome do IPC, como de qualquer livro. Vocês podem olhar, muitas vezes vem na contracapa o nome da editora, com a logomarca e tal. E era assim então que nós fazíamos também na época. E aí o que acontece? O nome do instituto é Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Obviamente que estava em espanhol, né? Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Mas a contracapa então ficou muito grande na minha frente e de repente esse nome que, fazendo um recorte dessa contracapa, ficou enorme na minha frente, com a logomarca do IPC, que é aquele bonequinho saindo do corpo. E aí, de repente, a letra entre projeciologia e conscienciologia ficou enorme, que era a letra E. Só que em espanhol não é letra E, é letra Y. Seria projeciologia e conscienciologia. O conectivo não é o E, o conectivo seria a letra Y. Então, o E ficou enorme na minha frente. E eu não tinha feito revisão desse material, não tinha visto antes. O que acontece? Eu na mesma hora acordei. Eu desci até a garagem, desci lá, abri o porta-mala do carro, abri todo o envelope onde estava o fotolito e fui olhar. O fotolito estava errado. Estava a letra E, que é em português, e não a letra Y. Então, com isso, impediria do livro sair. O livro não poderia sair com esse erro. O que acontece? Me permitiu, no dia seguinte, antes de ir para São Paulo, ir rapidamente até a empresa, fazer o acerto
para que depois eu pudesse viajar para São Paulo. O que eu quero dizer para vocês é que eu consegui ver esse ponto a partir de uma projeção, que obviamente foi patrocinada por amparadores, dentro da execução do trabalho. Vejam só a utilidade, olha o prejuízo que nós teríamos se nós não conseguíssemos enxergar ou identificar esse erro. Teria que retirar todas as capas e reimprimir novamente toda uma edição, as capas daquela edição, para que a gente pudesse lançar o livro. E possivelmente correria o risco de não chegar a tempo lá nos países onde teriam os eventos. Então vocês estão vendo? Com certeza, eu contei naquela situação com a ajuda de para-revisores. Não foram simplesmente revisores, mas para-revisores. Bom, eu estou recebendo aqui uma outra pergunta. O William está falando, Daniel, demais participantes. Não, isso aqui você está respondendo? Tem uma pergunta antes, espera aí. É o Daniel. O EV também proporciona tais defesas contra uma possível agressão de forma mais consciente? Com certeza, Daniel. O EV, ele ajuda. O EV por si só, a função principal dele é justamente a autodefesa. Autodefesa energética. Autodefesa em relação aos assediadores. Mas quando a gente fala EV e relaciona com a autodefesa, às vezes a pessoa fica achando que o EV é como se fosse uma simples criação de um escudo, para que ninguém entrasse, ninguém nos acessasse. E não. O EV ele permite a gente estar mais rígido. Muitas vezes você vai até, numa situação de isca lúcida, fazer o rapport com aquela consciência que está mais doentia e manter o EV para melhorar essa consciência. Tá? Então o EV está relacionado sim ao processo de autodefesa e isso é parapsiquismo. Porque o EV é o quê? Trabalhar com as energias. É da parte da energossomática. Isso está dentro do parapsiquismo. Tá? E o ideal até é o EV profilático. É você vai, por exemplo, para uma reunião de trabalho. Você já, em vez de esperar uma situação de adversidade ocorrer, você já trabalha com as energias e entra em estado vibracional. Isso ajuda ou facilita a um ambiente mais harmônico, a você já limpar o ambiente. Tá? Então, sempre que possível, fazer um EV de maneira profilática. Ok? Bom, então continuando, pessoal. Oi? O William está fazendo uma pergunta também. O ideal não seria que a intenção fosse de assistir e não se proteger? Bom, William, acho que eu já respondi aqui a sua pergunta. Tá? Então, realmente o EV ele entra no processo também de assistência. Mas tem vezes que a pessoa identifica que naquele momento ela não está em condições de assistir, às vezes ela tem que realmente ficar só na defesa, tá? A gente não pode também achar que o tempo todo a gente está com condições de assistir, você tem que ter o discernimento para ver às vezes uma situação que você está em defasagem e que o melhor é pelo menos você se encapsular, você se proteger mais dentro daquele contexto para não acabar sendo subjugado, tá ok? Mas, de uma forma geral, com certeza, é importante também assistir utilizando o estado vibracional. Bom, pessoal, até aqui eu quis dar alguns exemplos para vocês de aplicação do parapsiquismo dentro do contexto da PROEX, sobretudo ressaltando aí a função da assistência, da autodefesa e da comunicação. Mas também a gente pode fazer algumas correlações do parapsiquismo com diferentes fenômenos, tá? Tem uma pergunta aqui do Mário. Mário, já vou responder a sua pergunta. Eu só queria aqui dar continuidade nesse raciocínio e a gente volta aqui para a sua pergunta, tá ok? Então, dentro disso, nós podemos aqui fazer uma série de correlações e eu gostaria até também de contar com a contribuição de vocês para a gente fazer uma espécie de somatório aqui de ideias. Eu vou estar relacionando alguns fenômenos ou parafenômenos, tá? E contextos específicos da PROEX, para que a gente possa ver essa interação, essa correlação mais direta entre parapsiquismo e PROEX, tá ok? Bom, primeiro, ectoplasmia. A ectoplasmia seria a energia mais densa, praticamente uma energia quase que mais física, onde muitas vezes é utilizado para fazer fenômenos como a materialização.
No fenômeno da materialização, em que a consciência se materializa, se utiliza desse padrão de energia que é a ectoplasmia. Tem pessoas que têm mais facilidade para poder fazer esse tipo para doação de ectoplasmia do que outras. Bom, de que forma a ectoplasmia poderia se relacionar com a ProEx? Por exemplo, na questão da assistência. A ectoplasmia é muito utilizada para assistências mais hard, vamos dizer assim, até muitas vezes assistências mais físicas, onde você vai ter uma intervenção física, como uma situação de paracirurgia, tá? Então, uma pessoa que é um ectoplasta, ele pode utilizar muito dessa energia para poder fazer assistência nesse padrão. Isso para a gente citar um exemplo. É claro que não se restringe a isso, tá? Então, a gente vai aqui relacionar uma série de fenômenos com a questão de ProEx, para que a gente possa ser mais específico. Por exemplo, EQM, experiência de quase morte. A experiência de quase morte ela pode se relacionar com a avaliação da ProEx, quando a própria experiência propicia uma RECIM e uma RECEP. Não é tão raro assim, acontece até com uma certa frequência, muitas pessoas, no relato de muitas pessoas que passaram pela EQM, de que uma das situações vivenciadas é de fazer um verdadeiro retrospecto da vida, um balanço da vida. Isso é muito relatado em pessoas que passaram por esse tipo de experiência pela EQM. E a partir desse balanço de vida, ao retornar à vida, a partir do momento que a pessoa acorda, ela muitas vezes redefine as suas prioridades, os seus valores, ela passa a ter um sentido maior para a vida dela. Então, a EQM pode, em vários casos, fazer com que a pessoa faça um balanço, uma avaliação da programação existencial. Então, muitas vezes, uma pessoa que tem a ProEx, que estava fora da sua ProEx, ela estava numa ectopia, ela estava num desvio, e vem a passar por uma EQM, por uma experiência de quase morte, e dentro dessa EQM, ela passe por rebobine a fita da vida dela, né? Ela faça aí uma retrospectiva da vida dela, ela, a partir dessa experiência, ela pode vir e fazer uma reciclagem, tanto íntima quanto existencial. E ela então começar a trabalhar direcionada ou tendo como parâmetro a sua programação existencial. Então veja, isso aqui eu estou me baseando nos estudos sobre a EQM, onde tem vários relatos de pessoas que após a EQM redefiniram a vida dela com valores mais transcendentais, mais altruístas e enxergaram um sentido para a própria vida. O que a gente pode ver é que muita gente começou a atuar na sua própria programação existencial, como hipótese, em muitos casos. Outro exemplo, estado vibracional. Qual é a relação mais direta que a gente pode fazer com a questão da ProEx? A gente já comentou. O estado vibracional relaciona-se com o campo de forças existenciais. Nós podemos fazer o quê? Um campo de força é o conjunto de forças. Essas forças existenciais, elas podem ser forças favoráveis, ou seja, pró-ProEx, como também forças desfavoráveis, ou seja, anti-ProEx. Então, o estado vibracional, ele vai permitir ao proexista lidar muito melhor com adversidades, com forças contrárias. O que nós temos de forças contrárias? Um holopensene ambiental negativo, patológico, doentio, nosográfico, uma situação de assédio, uma situação, por exemplo, de poltergeist, que a pessoa acaba se deparando, uma situação de possessão. O estado vibracional pode atuar no sentido de defender a pessoa em circunstâncias como essas. Tá? Um outro fenômeno, heteroscopia, quando a pessoa, a partir de um processo, vamos dizer assim, de clarividência, ela consegue fazer uma heteroscopia da outra pessoa, ou seja, ela vê por dentro do corpo, seus órgãos, sangue, o funcionamento, a sua fisiologia. Então, isso pode ser muito útil num consciencioterapeuta. Em vez de o consciencioterapeuta utilizar de equipamentos para fazer determinados tipos de exame, o PET, por exemplo, né, para fazer um exame
uma fotografia neuronial, se ele tem esse tipo de fenômeno desenvolvido, ele pode fazer uma heteroscopia diretamente, através do seu parapsiquismo pessoal. Então isso pode ser uma ferramenta muito útil para um consciencioterapeuta que lida com a questão da saúde mais diretamente. Tá? Só para a gente ver aí um exemplo disso. Um outro ponto, pangrafia. A pangrafia relaciona-se com as gestações conscienciais, resultados concretos da sua proex. O que é a pangrafia? A pangrafia é muito mais do que a psicografia, onde o médium, por exemplo, ele tem a incorporação de uma consciência, e essa consciência, ou uma incorporação, ou pelo menos uma semi-incorporação, e essa consciência manipula sua mão, a mão do médium, segurando a caneta ou lápis para escrever, ou desenhar, ou pintar, tá? Mas sobretudo escrever. Então esse é o processo da pangrafia. No Brasil, mundialmente mais conhecido aí, o médium nesse sentido, é o próprio Chico Xavier, né? Foi o que mais se destaca dentro desse fenômeno. Bom, mas a pangrafia é muito mais do que isso. É muito além da psicografia. Envolve uma série de parafenômenos simultaneamente, desde uma clarividência, uma descoincidência, um acesso a informações, tudo simultâneo, e o processo da escrita também. Então veja, na maior parte das proex das pessoas hoje relacionadas com a Conscienciologia, a gente pode até arriscar dizer, na totalidade, envolve de uma forma ou de outra a escrita, a produção da gestação consciencial, que é a questão então de produzir, de escrever um livro. Se a pessoa desenvolve a pangrafia, isso vai facilitar a execução dessa tarefa que é de uma gestação consciencial. Então a pangrafia está diretamente relacionada com a produção de GESCONs, de gestações conscienciais, ou seja, de resultados concretos na sua proex. Que a gente vê hoje o exemplo vivo aí para a gente, é o professor Valdo, que escreve a enciclopédia da Conscienciologia através da pangrafia também, tá? Praticamente diariamente passando por esse fenômeno da pangrafia. Um outro exemplo de fenomenologia ou parafenomenologia relacionado com proex é a pré-cognição. A pré-cognição relaciona-se com a prospectiva existencial. O que vem a ser a prospectiva existencial? É você fazer uma elaboração de hipóteses do que vem a ser o seu futuro, os próximos anos, o que vai ocorrer, os possíveis cenários. A prospectiva é a ciência que estuda o futuro, é a futurologia, mas não do ponto de vista místico, mas do ponto de vista de identificar tendências e elaborar a partir daí então cenários, ou seja, situações possíveis no futuro. Na nossa programação existencial, é fundamental a gente lidar com isso, para poder fazer um planejamento adequado da nossa vida. Se a pessoa, por exemplo, sabe que vai, por exemplo, aos 35 anos, ela pode estar se aposentando, se ela fizer uma estratégia adequada. O que ela vai fazer a partir dali? Então ela elabora uma prospectiva. O que vai estar acontecendo? Vamos dizer, porque a prospectiva não é só um planejamento, é ver o que vai acontecer. Então a pessoa sabe que tem pais, né? Já tem o pai e a mãe que já estão com uma certa idade. Daqui a 15 anos, eles vão estar com uma idade mais avançada. E aí? Tem que se preparar para poder cuidar desses pais. Ou um casal que tem um filho pequeno e daqui a 15 anos ele já vai estar na adolescência. E aí? Esses pais estão se preparando para poder financiar a faculdade do filho, para poder mandar esse filho para um intercâmbio? Isso tudo envolve a prospectiva. Agora, nós temos técnicas para isso, inclusive no curso Balanço Existencial, uma parte dele é trabalhada a prospectiva da Conscienciologia, o que vai acontecer nos próximos anos, mas nesse caso aqui nós estamos falando da prospectiva pessoal. E o fenômeno da pré-cognição, que é caracterizado por ter um conhecimento antecipado antes daquilo que vai acontecer, pode ajudar justamente a pessoa a fazer a sua prospectiva existencial. O outro fenômeno, e aí a gente já pode procurar também responder a pergunta do Mário de Sá, é a projeção consciente. A projeção consciente relaciona-se com a projeção vexaminosa,
evitação de ectopia, RECIM e REPROEX. REPROEX seria uma redefinição da sua própria programação existencial ainda em curso. Mas vejam só, vamos destacar aqui a situação da projeção vexaminosa, que ela é aquela projeção normalmente patrocinada por amparadores, onde a pessoa consegue enxergar os erros que ela está cometendo nesse momento na vida dela. E a partir dessa projeção vexaminosa, é vexaminosa porque ela se sente extremamente envergonhada, né, diante dessa situação e da constatação dos seus erros. Ela então resolve mudar. Ela muitas vezes evita uma ectopia. E para evitar essa ectopia, que significa o desvio de PROEX, ela faz uma RECIM. Ela faz uma reciclagem íntima e pode também fazer uma RESEX, uma reciclagem existencial. Então veja, a projeção vexaminosa pode ajudar a pessoa, em alguns contextos, na evitação de ectopia. Ou, pelo menos, não evitar, mas sair de uma ectopia e retomar no rumo correto. Tá? Em relação ao projetor lúcido, Mário, o que pode ajudar um parapsíquico projetor lúcido a perder o medo é a pessoa racionalizar. O medo, na verdade, é uma emoção a partir de uma crença distorcida. A partir de uma crença, normalmente crença já é uma distorção, né? Mas a partir de um conhecimento distorcido. Então, se a pessoa vê, eu vou sair do corpo, e daí? Vou ver com CX, e daí? Qual o problema? Que não tem nada demais? Se a pessoa começar a ver, raciocinar dessa forma, a tendência é ela perder o medo. Agora, o que a gente pode indicar? Saturação, leitura, pensar no assunto regularmente, até que a projeção ocorra naturalmente. Tá? Um outro exemplo de fenômeno é a psicofonia. Quem já participou, por exemplo, do curso ECP2, onde tem lá o EPICOM, muitas vezes o EPICOM passa por um processo de psicofonia, ou seja, uma consciência incorpora no EPICOM do curso e fala através desse EPICOM, caracterizando assim o fenômeno da psicofonia. Quer dizer, fala através do corpo desse EPICOM. Muitas vezes o EPICOM, na verdade, está fora do corpo. E quem já participou aí de ECP2, que é um curso feito pelo IIPC, muitas vezes as pessoas, os alunos, os participantes, fazem perguntas em relação à sua própria PROEX. E a consciência, através da psicofonia, dá uma série de orientações proexológicas. Então, por exemplo, a psicofonia pode ser uma ferramenta para a orientação de PROEX. Então vocês estão vendo que a gente pode picotar cada um desses fenômenos e fazer uma relação direta com o processo do parapsiquismo. Então a gente passa a ter um conteúdo maior. Tá? Vamos aqui adiante para a gente ver aqui ainda mais algumas relações. Retrocognição, por exemplo. A pessoa, a partir da retrocognição, ela vai relacionar com a identificação da PROEX, ao permitir o acesso ao intermissivo, as cláusulas da PROEX. Eu já havia comentado isso no início da palestra. Então veja, se a nossa programação existencial foi elaborada no curso intermissivo, durante o período intermissivo, antes do nosso renascimento, se nós conseguimos relembrar, ter uma rememoração desse período, isso ajuda na identificação da programação existencial. Então essa seria uma retrocognição ótima. Não só ficar lembrando das vidas anteriores. O mais importante é do período intermissivo recente. Lembrar da sua paraprocedência, lembrar do seu curso intermissivo. Então o fenômeno da retrocognição, que inclusive, como eu já coloquei aqui, nós vamos ter agora, no dia 25 desse mês, aqui em Foz do Iguaçu, o curso com o professor Wagner, que vai justamente aprofundar a relação da retrocognição com o PROEX. Esse fenômeno, ele pode ajudar a pessoa a identificar a sua programação existencial, definindo qual é o problema evolutivo que a pessoa tem que atuar, qual é o público-alvo da sua PROEX, qual é o tipo de solução preponderante que ela deve exercer para poder realizar a sua programação existencial. Então, com certeza,
O recurso da retrocognição pode ajudar na identificação das cláusulas pétreas da PROEX. Um outro fenômeno, sincronicidade. A sincronicidade relaciona-se com as oportunidades evolutivas e acidentes de percurso. Se a pessoa está atenta à sincronicidade, essa sincronicidade pode servir muitas vezes até, como eu chamo, de uma certa sinalética proexológica, a sua sinalética pessoal proexológica. Às vezes pode ser um símbolo, pode ser um número que, ao surgir num determinado contexto, a pessoa sabe que decisão tomar, por onde ela deve se encaminhar. Então a sincronicidade, que é um parafenômeno, pode ser muito útil na identificação de oportunidades evolutivas e também na evitação de acidentes de percurso. Só para aí vocês terem uma ideia. Um outro fenômeno, telepatia, que caracteriza-se então pela troca, pela comunicação entre duas consciências, sem necessariamente utilizar de meios como meio oral, ou seja, voz, o som, ou também algum meio de imagem, né, um desenho, uma escrita, grafia, tá? Então a informação é trocada diretamente, da mente de um para a mente de outro. Pode ser entre duas consciências intrafísicas, ou também entre duas consciências extrafísicas, ou entre consim e consciência, que é o que a gente quer destacar aqui. Então a pessoa pode ter uma telepatia bem desenvolvida com o seu amparador, uma telepatia amparador-amparando. Então, isso pode ajudar na execução da sua programação existencial. Por exemplo, na elaboração, na hora que você está escrevendo seu livro, e vem o seu amparador, aquele amparador que atua mais diretamente com você nessa empreitada, ele passa algumas ideias, algumas informações. A telepatia funciona assim diretamente. Nós constantemente vemos os depoimentos do próprio professor Valdo falando do contato dele com o enumerador, que é essa consciência, cuja imagem é de um chinês, de um mandarim, que trabalha com ele na execução da enciclopédia da Conscienciologia. E muitas vezes passando informações através de telepatia. Um outro exemplo de fenômeno seria a visão panorâmica. O que vem a ser visão panorâmica? A visão panorâmica é aquele fenômeno em que a pessoa ela rebobina a fita da sua vida em alguns segundos. Em alguns segundos ela vê toda a sua vida, desde o momento em que ela nasceu até os dias de hoje. Então é uma verdadeira retrospectiva. Isso é o chamado fenômeno da visão panorâmica. Então nós até citamos um pouco isso quando nos referimos à EQM, experiência de quase morte. Então a visão panorâmica ela relaciona-se com a avaliação de PROEX, em dois momentos, na MOREX, autoexame em vida, e após a dessoma. Porque a partir do momento que a pessoa faz passa por uma visão panorâmica, ela faz um balanço da vida dela. E muitas vezes pode ser a partir daí que ela ganha uma moratória existencial, ou seja, ela ganha mais um tempo de vida para executar a sua PROEX. Ou a visão panorâmica pode ocorrer quando ela já dessomou, e vai servir então para fazer esse balanço, já extrafisicamente falando, dessa vida que passou e avaliar se ela foi completista ou não. Tá? Então, pessoal, esses são alguns exemplos da relação entre PROEX e parapsiquismo. Nós temos outros exemplos também, mas seria interessante ver se vocês têm perguntas, alguma coisa que vocês gostariam de colocar dentro do que a gente trouxe até aqui. Então, quem gostaria de fazer perguntas, algum ponto, nós estamos aqui abertos também, algumas também contribuições de vocês também podem utilizar, se quiserem, a própria webcam. Então, estamos abertos aí às perguntas e questões de vocês, tá? Se não tiver mais nenhum, vamos ver aqui. Já vou deixar aqui o nosso site, vocês já conhecem. Nós queríamos também, então, aproveitar, né, antes, a gente ainda tem mais um tempinho. Tem uma pergunta aqui, espera aí. Mas antes até de responder essa pergunta, nós gostaríamos de aproveitar e informar vocês que, excepcionalmente, na semana que vem, nós não vamos ter a web conference, porque nós vamos estar no balanço existencial
toda a Apex aí, esse é um mega evento da Apex. Então nós vamos estar no balanço existencial, excepcionalmente na semana que vem. Mas a partir da outra semana, tá, nós voltamos normalmente aí com as web conferences. E na outra semana vai ser com a professora Mabel Teles, que escreveu um livro sobre profilaxia das manipulações conscienciais. Tá? Respondendo então aqui o William está perguntando se a sincronicidade pode ser positiva ou negativa. Pode ser, sim. A sincronicidade, eu não sei se a gente pode falar diretamente positiva ou negativa, mas podemos dizer que ela pode indicar situações negativas e também indicar situações positivas. Mas há o processo em si mesmo negativo. Pode haver uma sincronicidade patológica, nada impede. Depende do padrão de energia da pessoa. A pessoa é que acaba atraindo isso. Então, ela atrai tanto positivo quanto negativo. Isso vai depender do padrão pensênico. Então, por esse lado, ela pode ser, sim, tanto positiva quanto negativa. O Daniel Viana, aqui também de Foz, pergunta que então o uso do parapsiquismo pode ser a própria ProEx? Com certeza. Como eu coloquei até no início, praticamente todos nós temos dentro das cláusulas das nossas ProEx o desenvolvimento do parapsiquismo e a utilização do parapsiquismo. E possivelmente nós todos vamos escrever de uma forma ou de outra sobre o parapsiquismo. Alguns mais diretamente do que outros. Mas, por exemplo, olha o nosso caso aqui, nós estamos falando de ProEx. Não dá para falar de ProEx exatamente com maior profundidade sem falar de parapsiquismo. O parapsiquismo tem uma correlação direta com o ProEx. Vamos pegar o consciencioterapeuta, que trabalha na área da saúde com a abordagem da conscienciologia. Não dá para o consciencioterapeuta fazer ou exercer a consciencioterapia sem o desenvolvimento do parapsiquismo, porque ele não trata só do evoluciente que está ali na frente dele, ele também trata do para-evoluciente. E assim vai. Todo mundo aqui, mal ou bem, vai chegar uma hora que tem que entrar na TENEPS. TENEPS é predominantemente parapsiquismo. Então, o parapsiquismo está dentro, com certeza, do conteúdo da nossa programação existencial. Agora é óbvio, tem pessoas que vão ter isso ainda mais destacado, pois o seu tema de pesquisa, sua área de atuação é o parapsiquismo propriamente dito. A gente pode destacar aí uma das pessoas que tem pesquisado bastante o parapsiquismo, é o Gabriel Gonzalez, que tem feito aí um levantamento dos diferentes tipos de fenômenos parapsíquicos, tá? Então, tem pessoas que vão ser diretamente ligadas. Ou, por exemplo, os projeciólogos. Hoje, pesquisadores do próprio IPC. O IPC é, em primeiro lugar, projeciologia, né? E conscienciologia. Então, quem está pesquisando a projeciologia é já diretamente ligado, né, dentro do seu tema de pesquisa, ao parapsiquismo. Certo? Agora, de uma forma ou de outra, todo mundo acaba tendo como um dos conteúdos o parapsiquismo dentro da sua programação existencial. Isso aí é inevitável. Tá? Bom, pessoal, eu gostaria aí de agradecer a presença de todos vocês. Realmente, da nossa parte aqui, o tempo voou, né? Foram praticamente 1h30. Queria só, para a gente poder aqui finalizar, divulgar para vocês o balanço existencial. O balanço existencial esse ano vai ser um recorde, quer dizer, nós já quebramos todos os recordes. Nosso recorde de público eram 94 pessoas, durante 4 dias, fazendo uma reflexão sobre as suas próprias vidas. E esse ano nós já estamos com 118 pessoas vindo de várias partes do Brasil, tem gente vindo do exterior. O tema desse ano é Max ProEx no mundo. Então vai ser bastante interessante. E nós temos ainda mais 2 vagas. Quem tiver interesse, porque a gente só vai até 120 devido a condições de espaço mesmo, né? A gente já extrapolou um pouco. Então nós temos ainda mais 2 vagas. E aí quem tiver interesse pode ligar agora para o CAF para poder garantir essas 2 vagas. Mas também nós temos na sequência, logo depois do balanço, que acaba no dia 24, que é terça-feira de carnaval, na quarta-feira, o curso do professor Wagner Alegrete, que está vindo da Europa, também para participar no balanço,
e também para ministrar esse curso, que é o curso Retrocognições. Nós temos ainda vagas para esse curso. Ele também vai fazer um aprofundamento na relação da retrocognição com a PROEX. Então também é muito interessante e vai ser também o lançamento da segunda edição do seu livro, que é o livro Retrocognições. Então vai ser bastante rico, bastante interessante a participação aí também de todos vocês. Tem mais uma pergunta, o Bruno Thierry, lá do Rio de Janeiro, que sincronicamente, vocês estavam perguntando de sincronicidade, é o meu sogro, está perguntando aqui se as pessoas que têm suas vidas sem ocorrência de acidentes e de situações de ameaças estariam agindo dentro de suas PROEX. Olha, Bruno, eu acho que é muito difícil as pessoas, de uma forma ou de outra, numa intensidade maior ou menor, sempre estão ocorrendo, tem alguma ocorrência de acidente ou algum tipo de ameaça. Mas, indo um pouco pela linha do que você perguntou, se a vida está muito boa, nunca acontece nada, isso também é um indicador que a pessoa não está fazendo muita coisa útil. Pode ser um pouco paradoxal, mas na hora que a pessoa realmente está fazendo assistência para valer, ela vai ter contrafluxo. Por quê? Olha a lógica disso. Os assediadores vão vir contra. Então, se a vida da pessoa está muito certinha, está tudo funcionando por muitos anos, tudo bonitinho, é porque a pessoa, possivelmente, ela está parada, ela está estagnada. Faz parte da execução da programação existencial o contrafluxo. E dentro disso, vão ocorrer adversidades, ameaças, possíveis acidentes. Agora, não quer dizer que a pessoa tenha que passar por eles. Ela pode justamente ter uma condição dessa e se sair bem, tá? Evitá-los ou conseguir contorná-los, tá? Então esse seria o ponto aí, respondendo a sua pergunta, tá ok? Bom, pessoal, então mais uma vez quero agradecer a presença de todos vocês. Até uma próxima oportunidade. No mês que vem nós vamos estar novamente aqui com outro tema relacionando PROEX e os temas gerais da Conscienciologia. Na medida do possível também, dentro dessas palestras, web conference, nós vamos também fornecer alguns artigos já para que vocês, em relação à própria palestra. Então, acredito que a partir da próxima participação nossa, nós vamos estar aí oferecendo isso para vocês. Tá ok? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Peço também que vocês divulguem a nossa web conference. A nossa proposta é cada vez mais qualificar a web conference e melhorando toda a participação aqui de vocês. Então, contamos com a ajuda de vocês no boca a boca, na divulgação, e também vocês podem dar sugestões de temas que vocês se interessem para que a gente possa aqui apresentar, tá? Não só eu, mas todos os outros professores e convidados que nós vamos trazer aí, sempre aos sábados, às 15h30. Tá ok? Pessoal, até a próxima e muito obrigado.